Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta terça-feira no ar, na Band TV, Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. E, é claro, com muitos assuntos. Libertadores da América é o principal deles, mas também a finalíssima do Campeonato Gaúcho. E você participa do nosso debate no Twitter, @donosdabolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, endereço eletrônico @donosdabolaRS. Vamos começar com a Central Band do Esporte, com o João Batista Filho, que já tem um assunto que está repercutindo e muito, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas passou a fronteira brasileira. Diga lá, João Batista. Eu diria mais, repercute, boa tarde, Meneghetti, em toda a América, mas principalmente na Argentina. Eu quero contextualizar. Após a partida em que o Grêmio foi eliminado do Campeonato Gaúcho para o Juventude, o presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu a sua tradicional entrevista e deu esta declaração aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos ouvi-lo. Se jogar como jogou hoje, podemos fazer 5. Como fizemos 4 na LDU, entendeu? Então, às vezes a bola não entra. Mas se nós tivermos esse mesmo comportamento, essa mesma forma de atuar como atuamos hoje, podemos ganhar com um score até folgado. Meneghetti, é óbvio que a repercussão vem a partir do momento que o presidente diz que se jogar como jogou no domingo, pode colocar 5 no Rosário. Sites internacionais repercutem. A gente tem aqui na tela alguns prints separados, por exemplo, do site Olé, repercutindo essa declaração bastante polêmica do presidente Romildo Bolzan Júnior aqui no Brasil, e a Argentina toda já está sabendo do que disse o presidente mandatário gremista. Meneghetti. Eu li a entrevista, a matéria do Olé, a Central Le Podemos a ser 5. E a matéria, no meu entendimento, ela é uma matéria correta. A matéria não faz uma interpretação, não chama o torcedor, tá aí a matéria. No final da matéria, o repórter faz uma crítica, e eu até acho ponderada. Ele diz que o presidente Romildo Bolzan, o que é verdadeiro, costuma ser contido, costuma ser equilibrado nas suas manifestações. E eu acho que isso é verdadeiro. Mas que nesse caso ele acabou, Bolzan não é um indivíduo de perder a contenção em suas declarações. Desta vez, sem dúvida, ele se excedeu. Eu acho que está correto, é uma leitura que eu concordo, inclusive. Ele não é um sujeito que tangencia roubos, perder o equilíbrio, mas desta vez ele se excedeu. O Daniel Oliveira tem uma outra leitura. Eu acho assim, primeiro ponto, ele valorizou a atuação do time do Grêmio, que, convenhamos, o Juventude não jogou, porque o Grêmio não deixou o Juventude jogar. Eu discordo que o Juventude tenha adotado uma estratégia só de se defender. Não, o Juventude não conseguiu jogar, o Grêmio não deixou jogar, o Grêmio foi imensamente superior, mas não se classificou. Primeiro, não gostei da manchete, porque a manchete, ela tira uma frase do contexto e coloca como se o presidente do Grêmio tivesse analisado o Rosário Central. Bom, mas o que não é verdade. Isso se faz toda hora. Não, tudo bom. O que se importa, faz toda hora, mas foi feita para isso. Né? Mas o presidente não disse isso, que no Central ele pode fazer 5? Ele disse que pela atuação do Grêmio. Pode fazer 5. Então. Sim, tudo bem, mas uma coisa... No Central podemos fazer 5. Se jogar 5, podemos fazer 5. Tá, e se ele diz o seguinte, pelo que eu vi do Rosário Central, nós podemos fazer 5. É diferente. Mas ele não está dizendo isso. É diferente. Mas a manchete não diz isso. Mas ela insinua isso, Meneghetti? Não. Não, eu discordo. Eu acho que ela insinua. A manchete não diz assim... Olha, eu vi o Rosário Central e acho que nós podemos fazer 5. Vamos colocar de novo o presidente Bolzan, a gente vai prestar muita atenção e vai debater em cima disso. Vamos lá. Se jogar como jogou hoje, podemos fazer 5. Como fizemos 4 na LDU, entendeu? Então, às vezes a bola não entra. Mas se nós tivermos esse mesmo comportamento, essa mesma forma de atuar como atuamos hoje, podemos ganhar com um score até folgado. É que a pergunta, Meneghetti, a pergunta do repórter, se não me engano, é a seguinte: o que o Grêmio tira de lição, o que o Grêmio pode tirar de hoje? Pergunta. Como é que eu vi hoje com o Paulo Pires, nosso editor. Como é que o senhor espera o Grêmio como é que o senhor projeta o Grêmio para esse jogo? Mais ou menos nesse sentido. Eu não acho. Essa da lição foi feita também na coletiva. Mas essa resposta foi a última, se não me engano. A última resposta do presidente Bolzan na coletiva de domingo foi assim. E aí, como é que o senhor espera que o Grêmio vá para... Com que ânimo o Grêmio vai para esse jogo? Eu não acho um absurdo. Essa é a pergunta. Eu não acho um absurdo que o Olé fez. Isso é muito usual. Nós usamos muitas declarações de entrevistas do Seiras lá na Colômbia. A gente usou aqui também na Bandeirantes. Agora, que claro, a manchete, só ler a manchete
Mas é verdadeira manchete, Felipe. Mas no texto explica, ganhou do Juventude, Série C. Não, sabe o que eu acho, Meneghetti? Eu vou fazer um exemplo, tá? Que pode não ser o mesmo. Eu acho que a origem nós concordamos, não deveria ter falado. Isso eu concordo. O que eu acho que acontece? Aí está o texto, Ribeiro. Mas não tem maldade na declaração. Não é isso. Você sabe aquela história assim, hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? Mas ainda existe aquele jogador ou aquele dirigente que acha que está falando para a sua rádio ali, para a sua região, para a sua aldeia, e acha que é só para ali, entendeu? Que ninguém vai saber. Faltou malandragem, faltou experiência. Então é exatamente isso. O presidente Bolzan me parece que em alguns pontos ainda não tem aquele traquejo necessário para lidar Mas ele não tem como ter, porque a gente tem que analisar o presidente Bolzan, ele está há quase um ano e meio presidente do Grêmio. Ele ficou 2 anos no Conselho de Administração. Esta é a experiência dele. Conselho de Administração é algo distante, né? Ele nunca passou, que eu tenha informação, se eu estiver errado, reconheço aqui amanhã, pelo Departamento de Futebol gremista. Não. Eu defendo sempre isso, tá? Defendo que para ser presidente de Grêmio Internacional tem que ter passado pelo Departamento de Futebol. Não quero dizer que não possa ser um bom presidente sem passar, mas eu acho que é algo muito importante. É quase intransponível, quase fundamental, mas é preponderante a passagem pelo Departamento de Futebol. E ele não passou por isso. E tudo que um dirigente fala, ainda mais um presidente, tem repercussão. Às vezes não tem nenhuma porque não meteu o dedo em ferida, não. Mas nesse caso específico, ainda mais projetando outro jogo, era óbvio que isso aconteceria. Esse cara me surpreende, o Daniel Oliveira, é que ele é um cara tão astuto nas entrevistas do presidente Vitório Pífero. Não, no presidente Vitório Pífero. O presidente Vitório Pífero fala uma palavra depois da vírgula, ele vai lá e mete o sarrafo. Mas assim, mas mete cintura abaixo, acima, não quer saber. Agora o presidente Bolzan deu uma escorregada, ele vem aqui e faz a defesa. A imprensa. Tu tá nessa aí? Não. Eu tô divergindo de ti. Só quero te dizer o seguinte, que eu tava falando do presidente campeão gaúcho. Não, eu fui lá e recolhi as faixas hoje. Recolhi as faixas. Não, mas o detalhe é o seguinte. A tava a caminho, eu mandei já. O detalhe é o seguinte, o presidente do Internacional, quando elogiou as atuações do Inter, ele elogiou, e de fato algumas foram boas, nós concordamos. Outras ele elogiou com o Inter jogando mal. Essa questão do presidente do Grêmio, a imprensa argentina trata como uma forma de atingir o Rosário, quando na verdade ele valorizou o que ele tem e o que ele viu. Mas é óbvio que a imprensa argentina... A origem é o seguinte, ele não deveria ter falado, porque a gente sabe que qualquer tipo de declaração, numa hora dessas, ela é trabalhada. Isso é óbvio. É óbvio que essa matéria do Olé vai estar colada no vestiário do Rosário. Mas é que assim, eu acho que tem uma divergência do Daniel. Eu acho que o Daniel está tentando induzir e defender na sua tese de que a imprensa argentina, no caso o Olé, foi um pouco maldoso. Eu acho que não foi. Eu acho que poderia ter sido muito pior. Se fizesse jornalismo marrom, eu não estou dizendo que o Olé não faça, não é isso. Mas quisesse, aí sim, decodificaria esta versão do presidente Bolzan de uma maneira muito mais contundente, muito mais forte. Mas eu admito eles não que fizeram isso, Daniel. Eles já produziram. Eu achei que a manchete foi... É verdadeira, mas a manchete realmente atinge o objetivo do Rosário. Isso aí é verdade. É isso aí. Agora, o mais importante que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte... Tem 2 aspectos. A que mensagem, não me preocupa em nada. Não vai dar futebol nenhum pro Rosário. Não dá. Tá? Agora, eu me preocupo porque eu vi também a interatividade do jornal do Olé nas redes sociais, inclusive de gremistas, a Colorado se manifestando ali, normal que acontecesse isso, a gremista se manifestando ali, a torcedores de outros clubes da Argentina dizendo assim, o Rosário nunca ganhou nada, o Grêmio a gente sabe que é multicampeão e tal, e há o torcedor do Rosário. E ali já há ameaças. Vocês vão vir jogar aqui. Isso aí não é essa preocupação que eu tenho. Muito menos com o dentro de campo, que não vai dar mais bola pro Rosário. Um ou outro jogador pode ficar mais motivado e tal, mas lá pro ambiente do jogo de lá eu tenho preocupação. Por isso que eu sempre digo, Meneghetti, isso aí nós estamos vivendo agora com a era do WhatsApp, do Facebook e tal. Sabemos como é que o mais importante não é o que tu diz. O mais importante é como o outro recebe o que tu diz. É isso aí. Entendeu? É como o outro recebe a mensagem. Então, não adianta Ribeiro, tudo bem, tua frase é linda, mas é que tu quer dizer que o presidente disse de um jeito e foi interpretado de outro jeito. Mas pode não ser, foi. Mas não foi. O que o jornal fez foi colocar a mensagem do presidente. Se jogar assim, no Rosário, esse torcedor citado por ti já interpretou de outro jeito. Como é que é? Esse torcedor citado por ti já interpretou de outro jeito. Não, mas eles estão levando para um lado a provocação. O que fala na capa? Na manchete. O que diz? Ao Central nós podemos meter 5. Pois é, dá a ideia de que é o seguinte, nós fomos eliminados, mas no Central nós vamos fazer 5. Não foi isso que ele falou. Não dá ideia, eles não disseram isso.
Não, mas foi isso que ele falou. Mas Se jogar assim, no Central, eu acho que a gente pode meter 5. Ok, mas parece uma promessa de um presidente. Agora, para nos recuperarmos, vamos golear o Central. Meneghete, assim, ó, para ser mais específico, tu é um torcedor, tu é do Independiente, né? Mas se tu fosse Não, La Plata, Estudiantes. Estudiante, tá. Se tu fosse torcedor do Rosário Central, tá? Tu ia pegar o Olé, abrir... Eu estaria apavorado de enfrentar o Grêmio na... Ah, não, tu ia ficar assim... O quê? Ô, Ribeiro, isso não dá futebol pra ninguém, Ribeiro. Vamos falar a verdade, isso não dá futebol pra ninguém. Não dá, mas isso aí faz parte. Dizem que uma coluna do Metro aí ajudou a mudar o campeonato. Tá enchendo demais a bola do Metro. Desde que o Metro foi lançado em Porto Alegre, não conseguiu vender nenhum exemplar. É, brincadeira. Conseguiu vender nenhum exemplar. Um negócio impressionante. Põe aí de novo, Paulinho. Eu, se sou torcedor do Rosário, né? E vejo ficou ferido com essa manchete com a crítica aí. do Olé. Magoado. Bota a Paulinho aí pro Põe aí. Se eu vejo essa manchete aí, a Central podemos fazer 5. Eu ia estar indignado. Mas lê a matéria. Mas eu já nem li a matéria. Eu já nem leria a matéria. Por isso que eu digo, o que importa não é o que quis dizer o presidente do Grêmio. Importa como o Rosário recebeu. Isso é triste, muito triste, mas eu tenho que concordar com o Ribeiro. Esquece o Rosário Central, tá? E o Grêmio passou. Como eles receberam. Faz de conta que o Grêmio passou pelo Juventude e a final vai ser um Grenal. E a declaração do Romildo foi: se nós jogarmos como jogamos contra o Juventude, fazemos 5 no Inter. Nós estaríamos repercutindo a declaração do Romildo. Mas é óbvio. Exatamente isso. Então, é isso aí. Isso aí, ele disse, então, não tem... nesse caso, Ribeiro, eu concordo contigo em tese. É isso aí, não interessa o que tu dizes, sim como uma pessoa absorve. Tá bem, mas eu acho que até que interessa o que tu dizes, sim. Tá? Mas como a pessoa recebe mensagem é tão importante quanto. Agora, nesse caso não, porque o que o jornal fez foi traduzir literalmente o que o presidente... Claro, o jornal fez isso. Ele ainda chega a falar meio rindo, assim, quem tá ouvindo tá vendo assim, olha, eu acho que se jogar assim, eu acho que não ganhar de 5. Mas o que... Fizemos 4. Ainda tem a maldade, a escorregada é maior. Assim, fizemos 4 na LDU. Mas o que importa... Ainda tem esse detalhe. Mas o que importa não é como o Olé recebeu e fez. O que importa é como o Rosário está recebendo. E eu acho que não vai dar futebol nenhum pro Rosário. E vamos combinar o seguinte... Eu acho que é um problema fácil pro Roger resolver. Mete os 5 e terminou o problema. E aí todo mundo vai fazer na quinta-feira. O presidente tinha razão. É um visionário. Pronto. Quem acompanhou esse processo todo viu pelas redes sociais ontem que era o seguinte: torcedores do Internacional mandando mensagens endereçadas ao Rosário e ao jornal, dizendo, olha, o presidente falou que o Grêmio vai tocar aí. Claro, quem acompanhou o Twitter ontem viu isso, cara. Alguns se manifestaram. Tinha muito torcedor do Rosário antes do também. Sabe que no fundo, eu acho que isso é legal pro futebol, nos dá aqui motivo para debate, mas eu acho que não dá bola para ninguém. Não dá acho que um bola. ou outro jogador lá pode numa dividida. Eu acho que o ambiente do jogo, acho que eu acho que é um ambiente especialmente pro segundo jogo. Isso é perigoso. Esta é a preocupação que eu tenho de torcida. A gente sabe como é que os argentinos se comportam lá. Não, eu conheço lá, já fiz jogo lá no Gigante de Arroito, né? E é um caldeirãozinho lá. Lá é negócio, é um estádiozinho bem fechadinho e o bicho pega lá. João Batista. No nosso Twitter, a Jéssica Souza está falando que não acredita que o presidente do Grêmio tenha dado essa declaração para ofender ou desmerecer um outro time. O Jorge Luiz, por mais que ele tenha analisado, esta declaração pode servir como incentivo para o Rosário vir aqui e acabar com o Grêmio. O Bruno, isso vai servir de foco para o Rosário Central ganhar. Murilo Ferreira, na prática, Romildo disse, se jogarmos o que jogamos contra um time da Série C, podemos fazer 5 num time da Copa Libertadores da América. Murilo Ferreira, que é gremista, está aqui no perfil dele. O Felipe, para fazer 5, o Rosário tem que jogar pior ou igual do que o Juventude. O presidente vê o futuro. O Luiz, botando fogo na decisão, donos da bola botando fogo na decisão para o Rosário, numa declaração normal do Bolzan. Luiz Henrique está na bronca. E o Leandro Souza também está na bronca, mas é específica com o Meneghetti, dizendo que ele faz críticas depois do fato consumado. Quero ver ele criticar antes das partidas. Muito bem. Diga lá, senhor Ribeiro Neto. Abril está quase acabando, mas é claro, a Oral Sim não podia deixar de trazer uma grande oportunidade para você fechar esse mês com chave de ouro. Quer ver?
Será que ainda dá tempo de ter um belo sorriso? É claro que sim! A Oral Sim está com uma semana de oportunidade para você realizar seu implante dentário e voltar a sorrir. Ligue agora, 3022-4242. Realize já o sonho do seu implante dentário. Mas atenção, é a última grande oportunidade do mês. 3022-4242. Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Aproveite essa última grande oportunidade do mês. Ligue 0800 404 4400 e realize o seu implante dentário na rede de clínicas número 1 do Brasil. 0800 404 4400. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários, Meneghetti. Obrigado, Ribeiro Neto. Olha só, a desvantagem no saldo qualificado, o peso da eliminação no Campeonato Gaúcho e também o histórico recente de não passar das oitavas da Libertadores da América são problemas que o Grêmio terá de deixar para trás contra o Rosário. A vitória com sabor de derrota contra o Juventude deve ser esquecida. Afinal, o tricolor já tem compromisso nesta quarta pela Libertadores, quando enfrenta o Rosário Central na Arena. A gente deseja que pouco ou nenhum reflexo dessa eliminação que é doída, né, que é sentida por todos, a gente leva para a quarta. A competição que nós permanecemos ainda, né, todos nós desejamos conquistar. Né, e é ela que nós vamos buscar, né, justamente para dar alegria ao torcedor e a satisfação a ele que nós temos que dar sim o título, né, dessa competição. Mas antes é preciso treinar. E nesta segunda, apenas os reservas apareceram no campo. Os titulares ficaram na academia. No treino, Roger conversou bastante com a comissão técnica. Quem sabe para definir a estratégia de jogo contra o Rosário. Agora é a hora da verdade, né? E a gente tem que ser inteligente, não entrar na pilha, né, na catimba deles. A gente sabe como é que é o jogo. Sim, a estratégia. Nas últimas 3 participações na Libertadores, o Grêmio caiu sempre nas oitavas. Em 2011, foi para a Universidade Católica, com 2 derrotas. Em 2013, para o Santa Fé, eliminado pelo saldo qualificado. E mais recentemente, em 2014, pelo São Lourenço, nos pênaltis. Na eliminação para o Santa Fé, adivinha quem era o técnico tricolor? Ele mesmo, Roger Machado. Na época, ele era o interino de Luxemburgo, que estava suspenso. O Grêmio venceu, mas o gol sofrido em casa custou caro. A gente precisa seguir, né? Precisa continuar a caminhada, né, e buscar esse título da Libertadores, abrir a vantagem, né, nessa fase eliminatória, né? Tem que fazer resultado dentro de casa. O tricolor já disputou 25 jogos em 2016, marcou 50 gols e sofreu 27. Mesmo que os gols sofridos não sejam muitos, será preciso ligar o sinal de alerta, principalmente com um gol qualificado. Contra o Juventude, o gol de Robertson foi fatal, assim como o Fred no ano passado, pela Copa do Brasil. O torcedor não entra em campo, ali são 11 contra 11. Quem estiver mais concentrado, mais focado na partida, né, vai sair vitorioso. Né? A gente sabe que são 180 minutos, que não pode tomar gol aqui. Agora, só resta esperar para saber se o Grêmio vai mesmo quebrar esse tabu de ser eliminado nas oitavas. Eu vou defender uma tese aqui que pode parecer contraditória, mas talvez o primeiro jogo seja mais difícil para o Grêmio. Explico. O Grêmio vem numa bala emocional que é normal, de uma pressão que vai ter nos primeiros 20, 30 minutos na arena nesse jogo. A necessidade de fazer score, então joga também contra o relógio. E especialmente o desgaste físico, que o Grêmio não vai ter no segundo jogo. O Roger vai ter tempo, vai ter uma semana para trabalhar, é verdade, tem a viagem e tal. Ao contrário do Rosário, que joga no final de semana, embora jogue em casa, se não me engano, contra o Gimnasia, que é o rival, lá, o time lá de La Plata é o rival, inclusive, do Estudiantes. Então eles jogam no final de semana, é sábado, detalhe do jogo deles. Podem botar time reserva, mas é sempre um desgaste, tá focado nesse jogo, é um jogo importante. Eles ainda estão buscando uma melhor colocação no Argentina, então o Grêmio tem essa vantagem. Por isso que eu acho, quando jogar fora da arena, acho que o Grêmio vai estar mais distensionado. Pois é, mas então mais importante ainda é sair vivo desse primeiro confronto. Mas o Grêmio não tem como não sair vivo desse confronto. O Grêmio vai sair vivo. Só sai vivo ganhando. Não, exatamente. Só sai vivo ganhando. O Grêmio tem que ter empatar em 0 a 0, o Grêmio sai vivo. Nem que seja mínima, mas o Grêmio tem que ter uma vantagem. Nem que seja mínima. Senão,
Para decidir lá, meu amigo, aí é complicado. O que eu tô levando medo é a arma do Rosário Central, a principal jogada deles é a bola aérea. E casa perfeitamente com o principal defeito do Grêmio. Ainda mais sem Pedro Jeromel. A ausência do Pedro Jeromel para esse jogo da Arena me assusta. Bressan e Fred. Segundo jogo ele tá confirmado, ele estaria recuperado para o segundo jogo. Porque são 10 dias, né, de parada da Cachumba. Os outros jogadores pelo menos foram assim. Eu acho. Eu levo medo. Tem o aspecto físico, claro, porque o Grêmio houve um desgaste enorme. O maior problema do Grêmio é esse. Mas eu ainda acho que tem também uma repercussão, Meneghetti, e eu falava isso antes do jogo, que o Grêmio vai para esse jogo contra o Rosário de um jeito, se fosse finalista do Campeonato Gaúcho, e de outro jeito, se fosse eliminado. Não há como negar que o Grêmio vai pressionado. E esta pressão, porque ela vem de fora para dentro... Mas vai mordido também, né? O Grêmio de domingo para cá, andou apanhando, né? Eu não sei se ele vai mais pressionado ou vai mais mordido. Isso é verdade. Não, eu acho que pressionado ele vai. Abalado, eu não concordo. Mas não é, ele já perdeu mais uma. Tudo bem, Ribeiro? Ele já perdeu mas mais uma. Aí entra a pressão. O Grêmio perdeu num jogo em que ele amassou o adversário e que o goleiro do adversário foi o melhor em campo. O alento pro Grêmio nesse jogo é que o Grêmio jogou bem. Esse é um ponto. Levando em consideração a qualidade do adversário. Mas não vamos esconder Só qual que é se a tu realidade. perde os dois pro Juventude, mas não é tu vai jogar com o Rosário, aí tu joga abalado. Gente, por que vocês acham... E aí foi a minha surpresa pela escalação do Grêmio lá em Caxias do Sul. Por que vocês acham que o Grêmio sempre se manteve, né, com o Gauchão e Libertadores no mesmo nível de prioridade? Por quê? Porque o Grêmio sabia que a Libertadores da América é uma competição bem mais difícil de ganhar. Perfeito? E o Grêmio precisa de um título. E aí o Grêmio precisa de um título. Então ele manteve o Gauchão sempre vivo, sempre com a corda esticada. Por quê? Porque o Grêmio tinha a missão de interromper a sequência de vitórias do Inter. Ele tinha 2 pássaros, né? Tinha 2, agora só tem um. É que um estava a 1 metro dele e o outro está a 5 metros. O outro na estratosfera. Então, exatamente. Então, é óbvio que se ele perdeu a possibilidade que era mais fácil de ganhar o título, é óbvio que a segunda ganhou uma dimensão muito maior. Ela já era mais difícil. É porque tem um agora adversário ela que ficou joga. muito mais, porque o Gauchão se foi. Ele vai ter um adversário que joga. Eu considero esse jogo perigosíssimo. Eu acho que o Grêmio vai conquistar essa vaga fora. Eu acho que não se define no primeiro jogo. E de novo, o presidente Bozan nesse aspecto tem razão. Ele perguntaram para ele assim, qual é a lição? Fazer um golzinho fora. O Grêmio vai jogar para fazer um gol lá e para se classificar lá. Para empatar o jogo, para se classificar lá. Eu acho que não se define aqui. Eu acho que os dois vão sair vivos aqui. A não ser que o Grêmio tem uma produção maravilhosa, uma eficiência ofensiva que não teve no domingo tão necessária, pelo menos, e que faça 3-0. Eu acho que o principal desafio já está feito. O principal desafio do Grêmio vai ser não tomar gol em casa. É o contrário. Agora é o contrário. Justamente pelo que eu coloquei. Não tem zagueiro, o melhor zagueiro do plantel, disparado, porque é Jeromel, a Praia do Cassino, Bressan e Fred, né? É muito distante o zagueiro do outro. E justamente esse time do Rosário ataca, tem bola aérea, o centroavante é bom, o zagueiro que é o Donati tem 3 gols na Libertadores. Peraí, Felipe, tu não vai me transformar o Rosário Central num timaço, porque não é. Mas ele é melhor que o River. Tecnicamente é melhor que o River. O centroavante do Rosário é melhor que o Robertson. O Robertson fez 2 gols no Grêmio. Como é que é o nome do que é o que vai estar Lo Celso, que está sendo, inclusive para, não sei se vai ser vendido agora, pelo menos está sendo tido como o maior jogador da equipe e deve ir para o exterior. Eu acho que o sapato do Grêmio aperta mesmo na próxima fase, nas quartas de final da Libertadores. Eu acho que o Grêmio tem condição de passar pelo Rosário. E aí eu vou concordar com o presidente, se jogar o jogo domingo, vai ganhar o jogo. Não sei, não vai ganhar por 5-0. Não vou dizer isso como ele disse, mas vai ganhar o jogo. Só tem o seguinte, o Rosário tem uma grande arma que o Juventude... Isso aí é o Nils e o Rosário de domingo, né, Paulinho? 0-0. O Rosário tem uma bela bola parada ofensiva. Os 2 zagueiros são muito bons quando sobem a grande área. E assim o Grêmio foi eliminado. Não dá para descartar o Grêmio tem dificuldades essa bola. Aliás, o Rosário, nesse jogo, poupou apenas 2 jogadores do sistema defensivo. Se não me engano, foi um zagueiro e um lateral. Há uma informação circulando que o Rosário poderia jogar com 3 volantes aqui. E jogaria num 4-3-2-1. Nossa senhora. Os argentinos, isso é contra o Grêmio, não é apenas contra o Grêmio, mas o Daniel já disse aqui, é verdadeiro, eu concordo. Argentinos costumam jogar, sabem jogar, não é que jogam bem, sabem jogar, eles não se intimidam quando jogam fora de casa. Fora.
Esse jogo foi no campo do News ou foi no campo do... News, ali ó, News Old Boys. News é vermelho e preto. News. Esse é o News. Não, eu só pensei no campo, Leãozinho. Não precisa me dar, mas... Eu aproveitar para tirar o serviço completo, meu amigo. É que não, é que tá lá... É o Max Rodrigues. Max Rodrigues. Não do Grêmio. Não, esse é o velho, esse é o velho. Esse é o que joga. Eu ouvi aqui o O outro. time ataca, mas esse time também permite um monte de espaço, né? Não é. Se diz que a defesa, que o Rosário, ele ataca em bloco. E aí, quando perde a bola, ele fica muito vulnerável no seu sistema defensivo. E como o Grêmio tem um ataque rápido, né? Só que eu não sei se aqui... O Grêmio tem que fazer os gols que vem perdendo, né? Isso. Se o Grêmio tiver efetividade no ataque, o Grêmio pode resolver a classificação no primeiro jogo. Eu acho que o jogo que vai definir mesmo é o jogo de lá. Se os dois saem vivos aqui, o jogo de lá define. João Batista, interatividade, por favor. E antes, eu até estava pesquisando aqui, o Giovanni Lo Celso tem 20 anos, é um meio-campista do Rosário, está sendo cotado por algumas equipes como Arsenal, Manchester, Liverpool na Inglaterra, mas se fala que ele já tem um acordo milionário para defender a Juventus depois da Copa Libertadores da América, o que ainda não está confirmado, Meneghetti. Um outro detalhe, sobre o assunto que vocês falavam agora há pouco, o Herrera concedeu uma entrevista na Rádio Bandeirantes e disse o seguinte: esse é até um assunto interessante para debate. O que a gente já sabe dos argentinos, mas ele confirmou que para ele, Herrera, o jogo mais importante é o primeiro e que eles não vão mudar a postura, eles jogam aqui por um gol, para marcar gols, complicar a vida do Grêmio aqui e matar em casa depois. Então, eles vêm para jogar e chegou a falar, a nosso ponto forte é o ataque. A defesa não é lá essas coisas, mas o Rosário tem um bom ataque e na visão do Herrera, a missão é vir aqui e complicar a vida do Grêmio e o primeiro jogo é o mais decisivo que a gente já imagina da cultura argentina, Meneghetti. Dá para fazer um acordo aí do presidente Bolsonaro com o Herrera, 5-2 pro Grêmio. O Grêmio faz os 5, o Herrera faz 2, 5-2, o Grêmio vai praticamente classificado para lá. Isso deve acontecer principalmente a marcação no meio de campo, né? Porque o Rosário deve colocar um jogador para marcar individualmente o Douglas. Mas a tendência... Mas o Douglas joga lá em cima. Se o Grêmio jogar por uma blitz no começo, como vem jogando na Arena, quando precisa, foi assim com o LDU, né, foi assim agora com a Juventude, se fizer uma blitz, a tendência é que o time se encolha. Mesmo que eles não saibam e não gostem de jogar fechado, se encolha. Mas não costumam jogar assim, né? Não costumam. Pois é, por isso que eu acho esse jogo perigoso. O São Lourenço não jogou assim aqui, não. Foi um pavor. Não, o São Lourenço simplesmente jogou bola. Foi um pavor pro Grêmio aquele jogo, né? Tendência, inclusive, era o Grêmio ter perdido a partida. Sim, no finalzinho o Grêmio escapou, né? Diga lá, João. Agora temos a interatividade, o pessoal no Twitter dizendo o seguinte: mais uma vez o Grêmio montou um grupo insuficiente para encarar duas competições, reforçou o ataque, esqueceu da defesa, tá falando o Marcos Southall. Felipe Portela, o Grêmio ganha por 2-0 e lá perde de 2-1. Aí dá para classificar, não é um mau resultado. O Mano tá pedindo para tu tirar a camisa do Rosário, o Meneghetti. O Snap Wellington tá dizendo que vai ser 2-1 pro Rosário, 3-1 pro Tricolor. O Bruno tá dizendo que vai ser 5-0 só que pro Rosário. A galera se diverte aqui. O Bruno Guimarães também, um abraço para ele. O Luiz Fernando Azevedo, já que jogará o segundo fora de casa, tem que ser inteligente, fazer 1 ou 2 gols, mas o mais importante é não levar gols em casa. O Douglas Ledesma, que joguem por nós, que honrem a camiseta, que cheguem junto em todos os lances e que não se aquietem por mais... É isso, tá truncado. Um abraço pro Douglas. O Carlos, JB, o Grêmio perde aqui e lá. E eu sou o gremista. Carlos Domingues está pessimista. O Gustavo Campos, que o Grêmio incorpore o jogo como uma final, pois precisamos do resultado. Tá pedindo 2-0 para o Tricolor. E o Gil Rodrigues está brincando. Baixou o Paulo Odoni no Bolzan. Já vimos isso antes de uma decisão e aí o rolo diz que passe no final. Não passa o Gil Rodrigues. Eu acho que o Rosário não tem bola para ganhar os 2 jogos do Grêmio, gente. Acho que... Não, bola até tem, mas não acho provável. Não acho provável. E eu acho, o Felipe tem a tese de que o importante é não tomar gol, né? Não tomar gol em casa. Na tua linha, um 0-0, que em tese seria um resultado ruim, eu acho que é ruim para os dois. Mas é ruim para os dois. O Grêmio faz um gol lá, acabou. Dos piores resultados é o melhor. Dos piores resultados, o 0-0. Sim, dos piores aceitáveis, né? Porque seria pior 1-0 pro Rosário, né? Não, mas então, dos piores resultados possíveis, o 0-0 é o melhor dos deles. Piores aceitáveis. Eu acho que é um resultado, não vou dizer que é um bom resultado. A gente olha assim, o Grêmio empatou o primeiro jogo, lá vai perder. Não sei. O Palmeiras não perdeu lá, né? Empatou, né? Empatou 2-2. Com um jogador a menos. 2-2 e estava ganhando. Então, claro, é outra circunstância, agora é um jogo eliminatório, é outra circunstância. Mas...
Olha só, durante a entrevista coletiva de ontem, o repórter Bruno Ravazoli perguntou ao volante Maicon do Grêmio por que ele, como capitão da equipe, portanto uma referência, uma liderança, não deu entrevista no domingo, ou seja, não deu a cara para bater. Dar a cara eu vou sempre, independente de ganhar ou vencer, ou perder. Independente de ganhar ou perder. Só que eu fui questionado 2 vezes, né? Porque a gente tinha ganho, acho que do Brasil de Pelotas de 4-1 e o Brasil não tinha oferecido resistência pra gente. E no jogo de 1-0 contra o Toluca, também não fizemos um bom jogo. Se a gente não classificou, pra que eu vou falar então? Se eu já fui questionado, se a gente ganhou de 4-1, o time não foi bem, ganhamos de 1-0, também não foi. Se a gente não classificou, também não foi bom, então. Sim, eu sou o capitão e eu falei 200 outras vezes. Eu falei e eu fui questionado porque a nossa equipe não foi boa, mas pra mim a gente vem jogando bem. Tava 13 jogos sem perder. Eu queria escutar também qual a equipe que está apresentando um belo futebol hoje no Brasil e tava 13 jogos sem perder, sem ser o Vasco que tá na Série B. Falar e às vezes por questão do jogo também, tu tá de cabeça quente, eu optei por não falar. Da outra vez eu quis falar e eu fui... me aconselharam a não falar. Então não é porque é birra ou briga, não. É mais também para hoje estar de cabeça mais fria, poder analisar, te responder o porquê que eu não fui também. Né? Então é mais por isso. A gente ganhou um jogo de 4-1, onde a gente fez um baita jogo com um adversário tradicional aqui, né, que vinha de anos bons, subindo de divisão, e a gente fez 4 gols. Aí no outro, que era um jogo importante da Libertadores, né, onde a gente tinha que fazer mais uma pontuação, porque já estavam questionando que a gente poderia pegar o Atlético Nacional ou pegar... Não, cada jogo tem sua história, ninguém é favorito, não. Se fosse favorito, a equipe vai ganhar de tal, não precisava entrar para jogar. Então eu vejo dessa maneira, não é birra de nada, é mais por isso. Então, para de repente eu não fugir do meu conceito de analisar algumas coisas, eu optei junto com o JP para deixar para eu falar outro dia, que eu já estou de cabeça mais fria, já pude analisar como que foram os jogos, da maneira que foi, entendeu? Mais nesse sentido, mas eu sempre falo também às vezes com o JP, quando a gente ganha, para priorizar os meninos que estão subindo, às vezes são eles sempre que estão fazendo os gols, e quando perder, por eu, Douglas, Jeromel, a gente que já está mais acostumado, para falar, né, para, como você diz, pôr a cara aqui, né, porque eu não tenho receio de nada, medo de nada, né, mas foi uma opção que junto com ele eu conversei e achei melhor hoje eu falar por tudo que já tinha se envolvido. Eu acho que era o momento de chegar aqui e esclarecer, né, algumas coisas. É mais por isso, não é por problema de nada, ou fugir de alguma responsabilidade. Não, até que, como você falou, como capitão, eu e os outros jogadores, a gente compartilha tudo. Se ganhou, ganhou todo mundo. E quando perde, também perdeu todo mundo. Não perdeu fulano ou ciclano. Porque todo mundo precisa de todo mundo lá dentro do campo. Para mim é tão simples, é só vocês pegarem o exemplo do próprio vestiário do Grêmio pós-jogo. Quando a coisa está simples, é normal, um jogo assim, né? Pode assim ter com derrota, mas quando é um jogo que não é decisivo, quem dá entrevista ou é o Rui Costa, ou então, às vezes, o César Pacheco. O Grêmio foi eliminado do Campeonato Gaúcho. Quem foi dar entrevista foi o presidente do clube. Tá? Então serve a mesma coisa para você, Maicon. O time do Grêmio foi eliminado pela 6ª vez consecutiva do Campeonato Gaúcho. Não foi para a final do Campeonato Gaúcho. Quem tem que falar é você. E não tem que esperar que o JP, o João Paulo Fontoura, decida por você se vai ou não. Tu, como capitão, como líder, é que tem que tomar a iniciativa. Como o Groi fez. Como é que o Groi falou na quinta-feira lá quando perdeu e falou de novo lá? Por que não impediu ele de falar? Porque ele foi lá e disse, não, eu vou lá e vou falar. Isso é missão de capitão. E admitiu. Isso dá exemplo para os mais jovens. Isso é que é dar exemplo para os mais jovens. Não, eu acho que ele tinha que ter falado, aliás, o Maicon que é um telespectador nosso, inclusive, na prática, uma resposta de Ribeiro Neto, né?
Ele incorporou o Ribeiro Neto na coletiva. Ou seja, falou e o principal, né, ele não admitiu que foi justamente o fato de não ter falado. Então, ele tem que falar porque, aí eu concordo com o Ribeiro, ele é o jogador que tem que passar a confiança para os demais. Por mais que não acredite, o capitão sempre é obrigado a ter uma postura diferente dos outros. E tem que saber separar as duas situações, né? O Maicon como atleta, elogios, acho que vai muito bem. Se vai ficar com a braçadeira de capitão, enfim, a gente pode questionar. Eu acho que o Jeromel merece ser capitão do Grêmio. Nada contra o Maicon jogador. Belíssimo volante. Agora, não só vou cobrar do Maicon. Vou cobrar do Douglas, do Marcelo Oliveira, até do Juliano. Cadê esses jogadores? Foi injustiça com o Marcelo Groi, não foi injustiça comigo. É que o Marcelo Groi ficou sozinho. Marcelo Groi ficou sozinho de novo. Aliás, o ano passado, quando o Grêmio perdeu para o Veranópolis, para o Brasil de Pelotas, foi o Marcelo Groi que apareceu na zona mista. E não tem procuração para defender, tá? O João Paulo Fontoura, assessor de imprensa, não partiu dele essa ordem do Maicon. Não, o jogador admitiu. Eu vou entrar nesse quesito aí. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o Maicon errou em não dar a entrevista, mas eu fiquei, errou, e eu acho que é um erro sim, ele tem que saber que ele tinha que estar lá, como disse o Ribeiro Neto, mas eu fiquei satisfeito com a sua entrevista de ontem, ainda que ela tenha sido embrulhada, Daniel. Ele jogou parte da responsabilidade no colo do JP, tá? E eu acho que o JP, como assessor de imprensa do Grêmio, tem a missão de dar uma justificativa para o torcedor, não para o Meneghetti, para o Ribeiro, para o Felipe, para o Daniel, para o Bruno, para o João Paulo, quem tiver lá, não interessa, de qualquer emissora. Não, ele tem que dar a justificativa para o torcedor. Tem que pegar 2 jogadores e botar lá, e não pode ser sempre o mesmo. Não é, senão o Michael não tem condição, como ele reconheceu que não tinha condição, que estava estourado, estava esquentado, e tem um outro detalhe que eu já vou falar, que também pesou na não ida dele, na ausência dele. Bota o Douglas, bota o Juliano, não bota só o Marcelo Groi. Então o João Paulo, para mim, tem responsabilidade sim, e a gente sabe que é um competente assessor de imprensa do Grêmio, mas acho que ele errou. E eu trato a assessoria de imprensa do Grêmio com a mesma medida que eu trato a assessoria de imprensa do Internacional, quando já fiz críticas contundentes e contumazes, repetidas inclusive, quando, na minha visão, errou. Acho que nesse caso ele errou. Ele tem que não proteger o jogador, mas sim pensar no torcedor que está saindo frustrado e que quer ouvir o jogador falar. Segundo aspecto, quando ele diz assim, nós tomamos 4-1 do Brasil e disseram que não houve resistência. Ganhamos o Toluca e disseram que o time jogou mal. Então, para que eu ia falar? Ou seja, ele está magoado, ele tá revelando ali no seu bastidor uma mágoa. Para que você ia falar para o torcedor? E poderia dar a resposta. Ao torcedor. Inclusive, poderia criticar a imprensa por isso. Tudo bem, é o direito oportunidade. Então, mas eu me satisfiz, especialmente quando ele disse assim, não, hoje eu estou mais tranquilo, eu estava de cabeça quente. Eu acho que essa é a grandeza. Claro que é difícil o capitão reconhecer isso, o jogador ele tem 30 anos, né? Sim. Ele não é menino, né? Claro, eu acho que essa é a grandeza, isso é o mais importante do Maicon. Não, hoje eu estou mais de cabeça fria, estava de cabeça quente, estava estourado, estava triste, tal. Hoje eu consigo dar uma entrevista mais tranquila para você. Tá bem, acho que isso não impede da gente avaliar que ele errou no domingo, mas eu me satisfiz com a ida dele lá ontem com a entrevista. Mas pesa, eu acredito que pesa a ausência, para ele se fazer ausente do vestiário, justamente a última passagem dele no último clube, né, no São Paulo, quando lá não era a imprensa que criticava, era o torcedor de São Paulo que vaiava. Mas assim, com todo respeito... E ele ia pro microfone e bombardeava a torcida de São Paulo, até que ficou insustentável. Teve uma entrevista que ele estava falando, o Rogério Ceni simplesmente tirou ele da entrevista, para ele parar de criticar a torcida de São Paulo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que do futebol existem detalhes que podem parecer sem importância, mas que são vitais, na minha opinião. E tem uma coisa que eu acho que o D'Alessandro fez, ou fazia, né? Nos últimos anos até não era tanto assim, mas o D'Alessandro sabia da sua importância. Exatamente. E sabia a hora que tinha que ir falar. E ele ia. E ele blindava o grupo, ele absorvia para ele a crítica. Não é, e mais, a torcida via nele, né, essa liderança, porque ele era a cara do clube na hora ruim para falar. Então, eu acho que falta ao Grêmio, Meneghetti, um grande líder dentro de campo. Claro que tá? falta. Me disseram que o Jeromel não é líder de vestiário e por isso não poderia ser o capitão do time. Ele é mais quietão, né? Mas na torcida, em campo, o Jeromel é que levanta a torcida. A torcida adora o Jeromel. Levanta por questão técnica. Pode botar o torcedor, levanta que a torcida adora, porque o Valdívia seria capitão do Inter. Que a torcida adora o Valdívia. Pois tudo bem. Mas falta o Grêmio. Não estou dizendo que o Michael não possa ser, mas ele não é, na minha opinião, o que o Grêmio precisa. Mas aí entra o erro para mim se o Michael disse eu acredito que seja verdadeiro, aí entra o erro do assessor de imprensa. Não, tia, nessa hora tu tem que ir, tu tem que aparecer. Esse é o teu momento de crescer, de mostrar que tu tem personalidade, tu tem hombridade e tu tem coragem. Sim, ele não deu a cara para bater, não tem problema de reconhecer isso. Ele não deu a cara para bater, não se sentia bem equilibrado emocionalmente, estava com uma mágoa lá das últimas vezes que ele apareceu, acha que já se
expôs muito, é um direito dele pensar assim. Eu acho que ele não deu a cara a bater. Nesse momento que ele tinha que dar. Mas aí entra o assessor, que não. Às vezes o assessor se traveste da condição de segurança. Ele fica, não vai falar. Não, ele tem que chegar assim, gente, hoje é a tua vez de falar. Tu tem que falar, esse é o teu momento. Estamos fora. O Nessor Raia deu uma entrevista ontem, o diretor juiz do Grêmio, na Rádio Bandeirantes, e disse o seguinte, que esta eliminação do Grêmio ela é emblemática. Se ele não usou essa palavra, ela é algo retumbante, ela tem um peso. Não foi mais uma vez ficar de fora do Campeonato Gaúcho. Mas não é por ser a sexta, é por ser 15 anos sem título, é porque o Grêmio queria interromper a sequência de vitórias internacional, o Grêmio queria dar uma volta olímpica na arena, o Grêmio precisava, o Grêmio perdeu renda, perdeu dinheiro. Então, nesse momento, o capitão tem que falar. É que a atuação trouxe reconhecimento do torcedor, aplausos e o torcedor cantou na arena e isso acabou influenciando, né? Mas o cara pensou o seguinte, torcedor tá com a gente, a imprensa não tá, então não tem que dar explicação. Pode ter pensado isso. Mas aí foi não estou querendo dizer que ele pensou. Foi aquilo que eu disse. A reação pontual do momento do torcedor, claro, ele se matou em campo, entendeu? Jogou bem. E ali o torcedor reagiu bem. Mas depois cai a ficha, entendeu? Aliás, e aí quando cai a ficha, eu digo, pô, pera um pouquinho, nós não fomos nem para a final do Gauchão. É a sexta vez que nós perdemos o Gauchão. O Maicon como capitão, conversou muito com o Jean-Pierre, discutiu muito com o Jean-Pierre, e esse tipo de postura o Grêmio tem que ter. De chegar no juiz, coisa que o Grêmio não fez contra o São Lourenço e já não tinha feito na outra Libertadores contra o mesmo São Lourenço. E o que o pior é que foi na arena. O juiz picotou o jogo e não teve ninguém para pressionar o juiz. Essa história de botar a culpa na imprensa e de achar que a imprensa é o adversário, isso é antigo. O D'Alessandro fez isso ano passado. Quando a imprensa diagnosticou que o Inter estava desmobilizado durante a parada da Copa América, dos jogos, que alguns jogadores, inclusive com personalidade e coragem, o Lisandro Lopes, que é conterrâneo do D'Alessandro, os dois são argentinos, reconheceu isso publicamente, mais um outro jogador também falou, que acho que foi o Juan. Os jogadores estavam focados em proposta, tem que estar focado aqui. O D'Alessandro saiu com a tese do PlayStation. Só que quem foi lá fazer gol de cabeça, quem foi lá chutar para fazer gol no Alisson, não foi a imprensa, não foi o Daniel, o Meneghetti, o Ribeiro, o Felipe, o Rec, ou os colegas de outras emissoras. Não, foi o Tigres. Então a mesma coisa, o Grêmio tem que saber que não foi a imprensa que tirou o Grêmio do Campeonato Gaúcho. Não, foi o Juventude. Quem colocou aquela bola de cabeça dentro do gol do Grêmio, o segundo gol do Juventude, que é o gol que determinou a eliminação do Grêmio, foi o Juventude. A bola não raspou nas costas do Daniel e desviou do Groy. Não, ela raspou nas costas do zagueiro do Grêmio, do Bressan, né? Do Fred. Achei que era o Bressan. Do Fred, então, não foi da imprensa, gente. Então não dá para identificar na imprensa o adversário. O Grêmio tem que agora se focar em quem? É no time argentino, no Rosário. E não na rádio tal, no jornal tal. Esses que são os adversários. O Grêmio tem que aprender, e acho que vale para o Internacional em alguns momentos também, a conviver melhor com a crítica. O Grêmio tem acha que o mundo conspira contra ele. Vai da imprensa à arbitragem, o cenário todo. Eu confesso para ti que eu fiquei surpreso com a não reclamação do Grêmio sobre a arbitragem. Porque o Grêmio teve um pênalti claríssimo não marcado. Mas a arbitragem também poderia ter expulsado o zagueiro do Grêmio, não expulsou, né? Vai, João. O Bruno Charles está indignado que estão transformando o Rosário no Barcelona. Isso. Se liguem, o Grêmio não é um time pequeno. O Daniel Rijo. O Grêmio tem que pôr 3 zagueiros com Edinho de terceiro jogador e não tomar gol aqui. 0-0 não é um resultado ruim. O Jairo, o Grêmio tem muitos jovens e estes com certeza irão sentir o peso da eliminação. Reverter um placar fora será quase impossível. Tá muito pessimista. O Rafael Borges, pelo contrário, tá otimista. Acho que o Grêmio ganha os 2 jogos fácil aqui lá. O Atílio Martini tá na bronca com o Marcelo Groi, dizendo que se o nosso goleiro frangueiro não entregar, a gente passa. Que retrocesso ter um goleiro desse time. É uma pena que ele é o queridinho da imprensa, tá dizendo o Atílio Martini. Eu também acho que o Rosário não é esse time, esse bicho papão aí que estão transformando. Diga lá, Daniel Oliveira. Gente, com o Bolsa Família, a vida de 14 milhões de famílias melhora a cada dia. Só aqui no Rio Grande do Sul, mais de 405 mil famílias já sonham com um novo futuro. Em 12 anos, o Bolsa Família ajudou 36 milhões de pessoas a viver fora da extrema pobreza e esse foi um passo importante para o Brasil sair do mapa da fome das Nações Unidas. Uma nova geração de crianças está crescendo mais nutrida, com mais saúde
saúde e educação. Para você ter uma ideia, a mortalidade infantil por desnutrição caiu quase 60%. Isso não tem preço. O programa também acompanha a frequência escolar de 17 milhões de estudantes e o resultado é que o seu desempenho melhora a cada ano. E o Bolsa Família melhora também a economia. O dinheiro repassado às famílias aquece o comércio, gera empregos, aumenta o consumo. Ou seja, é bom para todo mundo. O Brasil não vai parar. Quer saber mais sobre o programa que mais reduziu a pobreza no mundo? Acesse brasil.gov.br/Brasil. De resultados. Brasil.gov.br/Brasil de resultados. Tudo junto, Meneghetti. Obrigado, Daniel Oliveira. Já voltamos com os donos aqui na Band. Inter e Juventude vão decidir o Campeonato Gaúcho a partir do próximo domingo, 4 da tarde no Jacone, e o segundo jogo no domingo subsequente, 4 da tarde no Beira-Rio. Vocês não acham que o Internacional está bem silencioso e bem quieto? Eu acho que sim, e faz muito bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Internacional não é um time que Tu acha que se jogar contra o São José pode fazer 5 contra o... Não vai. O Internacional não vai fazer em ninguém. E quando fez é porque foi uma coisa específica, diferente, algo estranho aconteceu no jogo. Foi o melhor jogo do Inter no ano, foi esse aí. Foi o Internacional aprendeu, o Argel é muito perspicaz nisso, ele aprendeu com esses jogos do Grêmio contra o Juventude. Ele sabe... Como é que tu sabe disso? Eu sei disso porque eu conheço o Argel. Ele sabe... Tu acha que ele aprendeu? Eu suponho que sim, entendeu? Porque nós vamos saber se ele aprendeu domingo às 6 horas, Aí o Internacional perde por 2-0, 2 gols de cabeça, aí eu vou dizer que, meu filho, aprendeu como? Mas ele já sabe... O Internacional teve a chance de aprender. Não há dúvida que o que aconteceu serve de referência para ele, entendeu? Serve para ele ter um cuidado maior. Ele já sabe, eu tenho uma bola parada defensiva que eu tenho que cuidar. Eu vou ter que treinar mais isso aí. Outra, eu tenho que ter um ataque forte que não perca a oportunidade de gol. Então ele vai ter que sair vivo. Ele sabe que ele tem que sair vivo de Caxias do Sul. O Inter ele não dá espaço, Ribeiro. A forma com que o Inter joga, ele dificilmente dá espaço para adversário. Aliás, deixa eu dar um depoimento. O Inter trabalha muito a posse de bola. O que não conseguiu fazer no São José, no Zequinha, por causa do gramado sintético. Eu dei esse depoimento na Rádio Bandeirantes, conversando com algumas pessoas do Juventude, comissão técnica, enfim. O diagnóstico é o seguinte: o Grêmio, lógico, é um time muito competente, principalmente do meio para frente, mas é um time que ataca e se expõe. O diagnóstico do Inter é de que foi o pior adversário que o Juventude enfrentou no Campeonato Gaúcho, porque o Inter não se expõe, o Inter não sai, não deixa a defesa exposta nunca. Mas o que o Internacional faz? Ele tenta a jogada ofensiva, não dá certo, recua. Vai do meio para a zaga, da zaga para o meio, não dá, vai do meio para a zaga, da zaga para o ataque. É isso aí. Teremos gol qualificado nessa final, né? Tem, Paulinho, tem gol qualificado. Eu que não gosto do gol qualificado, eu vou falar porque eu não gosto. Acho que gol é gol em qualquer lugar do mundo, vale a mesma coisa. Eu não gosto. Mas pelo menos a federação não faz o que a Libertadores faz, que é fazer um regulamento até a fase semifinal e chega na final, daí não tem gol qualificado, aí é pior ainda. E eu não consigo entender por que estão acabando com a prorrogação no futebol, gente. Por que estão acabando, que é um momento bonito do futebol? Por causa da TV, Meneghetti. Mas não pode, Ribeiro. É algo bonito. Empatou os 2 jogos com prorrogação, empatou pênalti. Para canal aberto é tempo demais. Não, mas essa é a verdade. Não, mas não pode, né? Não pode interferir na regra, né? Não pode ter jogo às 10 da noite, mas tem. Não, mas é que a prorrogação é uma regra do futebol. O horário não é uma regra do futebol. Exatamente. A prorrogação é uma regra do futebol histórica. É uma regra Pra que eu vou entregar para os pênaltis se eu posso ter mais 30 minutos, inclusive de transmissão, de audiência, de emoção? Não. Grandes jogos foram decididos em prorrogação. Não dá, Meneghetti, não se transmite tênis da TV aberta por causa do tempo. Não, transmite. A Band está transmitindo o Roland Garros. Transmitiu o ano passado e vai transmitir esse ano de novo. É um diferencial, mas normalmente mas não é o comum, não é o habitual. Porque é tempo demais. Não, mas é que o tênis é imprevisível quanto tempo vai durar a partida. Prorrogação tu sabe, é mais 30 minutos, mais perto de 35 minutos. É que depende de quem transmite aí também, né? Bom, enfim. Agora sobre Inter e Juventude, independente de quem ganhar, tá? Já fiz esse desafio a alguns já no corredor aqui. Já estou pensando na minha seleção do Campeonato Gaúcho, Meneghetti. Quem do Inter vocês acham que é unanimidade para aparecer na seleção do Campeonato Gaúcho? Quem? Goleiro, né? Alisson. Olha, eu acho que o Alisson já fez melhores campeonatos, hein? Não, eu acho que o Alisson é figurinha carimbada. E o resto, meu amigo, nós vamos ter que fazer um bom estudo. O Paulão tem que estar na seleção, na minha opinião. Paulão tem que estar na seleção. Paulão e Jeromel, a zaga. Paulão tem que estar na seleção. Mas é feia a coisa, hein?
O craque do Campeonato Gaúcho. Não, meu amigo, feio é Fred e Bressan. O Bressan é bom zagueiro, Daniel. É bom zagueiro, mas ele entrou numa ruim, né, Meneghete? Não está sem sequência. Ele está sem sequência. Não, vocês concordam que o debate, ele é... Vai ser bom. Afinal, o Inter Juventude ele é muito surpreendente. Eu acho que não deveria ter esse craque do Gauchão, porque o Gauchão não teve craque, mas... Não, mas vai craque ter do que ter. campeonato, né? Vai ter que ter, mas não teve. Não teve um jogador que se destacou assim, muito mais acima dos outros. Não teve. O Juventude tem um zagueiro interessante, não é porque fez o gol, mas o Klaus é bom zagueiro. Eu acho que é um jogador que... o São José tem bons jogadores, o João fez uma bela campanha. Jogador bem interessante. Quem de repente tem um grupo formado, precisa de um zagueiro para experimentar. O Ipiranga de Erechim fez uma boa campanha. Então eu acho que temos alguns jogadores bons aí para... E eu quero ver mais do goleiro, do Elias. Acho que essa final vai ser uma oportunidade de ver um pouquinho mais. Né? 20 anos. 20 anos, né? Contra o Grêmio ele foi muito bem na arena, né? E lá não foi testado, lá em Caxias não foi muito testado, mas eu quero ver ele contra o Inter. O Inter oficializou já o Anselmo, do volante do Joinville, João? Não, ainda não oficializou, mas a negociação avançou. Ontem à tarde, o empresário Vinícius Prates teve uma reunião com a direção do Joinville e ali ficou decidido que o jogador sai após a disputa do Campeonato Catarinense. O presidente do Joinville conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes e afirmou que a negociação ela sim avançou e que deve ser tudo acertado entre os dois clubes após a disputa dos campeonatos estaduais. Então, Anselmo, 27 anos, que estava no Joinville, mas que já passou, por exemplo, para o futebol italiano, será reforço do Inter. 27 anos, do Joinville. Patamar de contratações. Alguém tá vai mudando, sair. hein? Alguém vai sair, né? Eu também acho que alguém sai. Mas o Inter tem o Newton voltando. Pois é, então. O Anselmo joga mais que o Newton? Não sei, mas então alguém vai sair. É tem que o Inter, Bob, tem Fabinho, o Inter deve negociar alguns tem jogadores. Bertolli, Bertotto, Jair, Silva, são jogadores que daqui a pouco não ficam no Inter. Jair, Silva, tem um monte de volante é o que mais tem. Tá, mas esses aí nem jogam, gente. O Jair, o Silva, é esporádico. Então não está contando com esses jogadores. Você tem, numa primeira linha, Fernando Bob, Paulinho, Fabinho, Rodrigo Dourado. Bob, Dourado, voltando o Newton, volta final de maio, né? Isso. Então, hein, João? O Newton volta dia 9 de maio. Eu fiz essa questão a alguns dirigentes do Internacional e eles me explicaram o seguinte: o Inter considera o Fabinho o segundo homem do meio campo. Então, para essa função, o Colorado teria Fernando Bob e Silva. Por quê? Porque o Rodrigo Dourado pode ir para as Olimpíadas e aí ele ficaria cerca de 40 dias fora. Então, Newton segundo, Fabinho segundo, o Inter ficaria com o primeiro volante, o Fernando Bob, e aí o outro seria o Silva, que pelo jeito não está com muita moral no estádio Beira-Rio. Eu não acredito que o Arjão vai fazer isso, tá? Mas ontem tirei a tarde para assistir alguns vídeos do Audax, para ver como é que jogava o Audax. O Audax joga com 4 volantes, só que nenhum deles é volante. Um volante joga de lateral direito, 2 de zagueiros e o Camacho é um meia. Calma. Joga preenchendo espaço. Apelidaram o Audax de laranja, nova laranja mecânica, né? Olha, mas A Holanda jogou a Copa do Mundo com 4 zagueiros. Tinha laterais deficientes, colocou 4 zagueiros. A Alemanha já fez isso também. O Fernando Diniz faz um excelente trabalho lá no Audax. Claro que faz. Não é surpresa, não. Ele jogou mais que o Corinthians no jogo semifinal. Vamos ao intervalo e já voltamos com os donos aqui na Band. Olha só, Ribeiro Neto, para você que tem as tardes livres, hoje tem a primeira semifinal, viu, Ribeiro Neto, da Champions, aqui na Band, transmissão a partir das 3 horas, Manchester City e Real Madrid. A gente transmite esse baita jogo, com grandes talentos em campo. Real Madrid joga de branco e o Manchester City de azul, parecido com essa tua camisa. No time do Real Madrid, sabe quem joga, né? Sabe assim os jogadores, né? Não vou nem perguntar aos técnicos para não te deixar numa ruim, né? O Daniel Oliveira está na marca do pênalti. A pergunta é do Jonathan Lago, de Sapiranga. Jonathan Lago, obrigado pela tua participação aqui conosco. Um abraço. Se você fosse obrigado a contratar um dos 2 goleiros, quem você escolheria? Muriel ou Denis do São Paulo? Barbaridade. Muriel. Muriel joga muito mais que o Denis. Muriel, sem dúvida. Essa pergunta é do Salzano aí.
Vai, João, tem informação aí do Grêmio, né? Tem informação. Primeiro sobre o time do Grêmio, tá? O técnico Roger deve promover uma mudança no ataque tricolor. Isso porque Bobô deve sair e Miller Bolanhos entrar no ataque e fazer a composição com os outros jogadores. Então, a tendência é essa. Bolanhos entra no time e o Bobô vai para o banco de reservas. E uma última aqui, o irmão do Miller Bolanhos, o Alex Bolanhos, 31 anos, volante, com passagem pela seleção equatoriana, inclusive, está indo para o Santa Cruz de Recife, Meneghetti. 31 anos, volante. Isso aí, irmão do Miller, Alex. Os caras são criativos, né? Para achar os caras de Recife, para achar um outro jogador da família para colocar no time. Tem Bolanhos lá no Equador, né? Teve o outro, aquele que jogou no Internacional. Bolanhos é o Silva no Equador. Geralmente é que nem Silva aqui, Tu é bom. Pega o irmão do Renteria, veio jogar aqui, jogou no Caxias e no Flamengo. Christian Borja. É verdade. Jogou no Independiente de Santa Fé também, não é mesmo, né? Tá, mas me diz uma coisa, e onde anda o Celajos? Ô, João, o já tá aí ainda ou já foi pra festa? O Ribeiro tem uma pergunta pra ti aí. Onde está Celajos? O Zebajos continua na mesma situação. É um jogador que o Grêmio quer, que o Grêmio já fez um acerto e que virá, muito provavelmente, na janela do dia 20. Eu até fui questionado por um empresário, procurado, para saber, ele queria oferecer um lateral direito para o Grêmio. Eu disse, olha, pode oferecer, não faço, não agencio ninguém. Mas é que o Grêmio quer este, Meneghetti. É um alvo específico do diretor executivo Rui Costa. Quem? Celajos. Um abraço, João. Então hoje tu vai ver na Band de 3 da tarde, City contra Real Madrid. Como é que é a camisa do Ariel? Do City? E a do Real Madrid? É branca. Por isso que o apelido é merengue, viu, Ribeiro? Legal. Até amanhã, 12h30. Tchau.